Kaelen Drovanis, o temido rei Alfa da alcateia Silverfang, não temia nada neste mundo. Mas naquela noite, acorrentado por sombras vivas no coração da floresta ancestral de Loríntia, ele entendeu o verdadeiro significado do medo. O ritual antigo que o prendia drenava sua essência aos poucos, transformando-o em algo sem alma. A única pessoa capaz de salvá-lo era justamente aquela que ele jamais deveria ter permitido se aproximar. Victoria Valen, a humana que carregava segredos de magia antiga e que, sem saber, poderia destruí-lo ou libertá-lo para sempre. Olá, meus queridos ouvintes. Antes de mergulharmos nessa história, inscrevam-se e ativem o sininho para nunca perderem nossas histórias. A lua cheia iluminava as copas das árvores milenares de Loríntia com um brilho prateado que deveria trazer paz. Mas não havia paz naquela noite. Kaelen Drovanis, de pé no centro de uma clareira circular, cercada por pedras antigas, cobertas de runas brilhantes, sentia o peso da maldição como garras invisíveis apertando seu peito. Suas mãos tremiam enquanto tentava se mover, mas o feitiço o mantinha imóvel, como se raízes invisíveis o prendessem ao chão sagrado. Ele era o rei Alfa mais poderoso que a alcateia Silverfang conhecera em gerações. Alto, de ombros largos e músculos definidos sob a camisa de linho rasgada, Kaelen tinha a presença de quem nasceu para liderar. Seus olhos âmbar brilhavam com a intensidade de um predador, e a cicatriz em forma de lua na mandíbula esquerda contava histórias de batalhas que ele vencera sem hesitar. Mas ali, naquele momento, ele estava perdendo uma guerra que não sabia como lutar. O ritual havia começado 3 noites atrás, quando Kaelen fora atraído para a floresta por um chamado que parecia vir da própria terra. Seus instintos gritaram perigo, mas a curiosidade e o dever de proteger seu território o levaram até aquela clareira. Ao pisar no círculo de pedras, as runas se acenderam e correntes de energia sombria o envolveram. Desde então, ele não conseguia sair. Cada tentativa de transformação em lobo era bloqueada por uma força ancestral que queimava suas veias como fogo líquido. A voz rouca de seu beta, Teron, ecoou do limite da clareira. O homem de cabelos grisalhos e olhar preocupado se aproximou o máximo que o feitiço permitia. Kaelen, a magia está se fortalecendo. Você precisa sair de lá agora. Você acha que não estou tentando? A voz de Kaelen saiu áspera, carregada de frustração e algo que raramente mostrava: medo. Teron apertou os punhos, impotente. A alcateia inteira estava reunida ao redor da clareira, mantendo distância das pedras amaldiçoadas. Lobos adultos, jovens e anciãos observavam seu líder com uma mistura de desespero e lealdade. Mas nenhum deles podia ajudar. Nenhum deles entendia a magia antiga que prendia Kaelen. Foi quando ela apareceu. Victoria Valen surgiu entre as árvores como uma aparição, seus cabelos negros ondulados caindo até a cintura e balançando com o vento noturno. Ela usava uma túnica de viagem marrom escura, botas de couro gastas e carregava uma bolsa de tecido atravessada no corpo. Seus olhos verdes brilhantes captaram imediatamente a cena, e ela parou na borda da clareira, avaliando a situação com a mesma intensidade de um estrategista em campo de batalha. A tatuagem de runa mágica em seu antebraço direito começou a brilhar com uma luz suave e azulada. Vocês são idiotas ou apenas desesperados? Victoria falou alto o suficiente para todos ouvirem, mas seu olhar estava fixo em Kaelen. Teron se virou bruscamente, rosnando baixo. Vários lobos avançaram alguns passos, mas Kaelen ergueu a mão, um gesto imperativo que os fez parar imediatamente. Victoria. O nome saiu dos lábios de Kaelen como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Ela deu alguns passos à frente, ignorando os rosnados ao redor. Sua postura era desafiadora, mas Kaelen notou a preocupação em seus olhos verdes. Há quanto tempo você está preso nesse ritual? 3 noites. Victoria fechou os olhos por um momento, como se calculasse algo internamente. Quando os abriu novamente, havia determinação ali. 3 noites é tempo demais.
A magia já começou a consumir sua essência. Se ficar mais uma noite completa, você não será mais Kaelen. Será apenas uma sombra presa aqui para sempre. Um silêncio pesado caiu sobre a clareira. A alcateia inteira sentiu o peso daquelas palavras. Theron deu um passo à frente, sua voz tensa. E o que uma humana pode fazer que nós não podemos? Vitória lançou um olhar frio para o Beta. Eu posso ler as runas que vocês mal conseguem enxergar. Eu posso entender a linguagem antiga que criou esse ritual. E eu posso quebrá-lo, se Kaelen me deixar. Kaelen cruzou os braços, tentando parecer no controle apesar da situação desesperadora. A arrogância que sempre o protegia voltou à superfície como um escudo. E por que eu deveria confiar em você? Vitória sorriu, mas era um sorriso triste. Porque você não tem escolha. Ela tinha razão, e ele sabia disso. Vitória se aproximou mais, e Kaelen sentiu algo familiar se agitar dentro dele. Fazia 4 anos, desde o dia em que ela salvara um filhote de sua alcateia, desde o dia em que ele a viu pela primeira vez enfrentar 3 caçadores sozinha, com nada além de coragem e magia improvisada. Ele nunca admitiu, nem para si mesmo, mas Vitória o fascinava de uma maneira que desafiava toda a lógica. Ela parou na borda do círculo de pedras, estudando as runas com atenção. Seus dedos traçaram padrões no ar, e a luz de sua tatuagem pulsou mais forte. Esse é um ritual de contenção da era dos primeiros alfas. Foi criado para aprisionar aqueles que traíam as leis ancestrais. Ela ergueu o olhar para Kaelen, e havia uma pergunta não dita ali. O que você fez para despertar isso? Nada. A resposta de Kaelen foi firme. Eu só estava protegendo meu território. Vitória franziu a testa, mas não discutiu. Ela se ajoelhou, tocando levemente uma das pedras. Um calafrio percorreu sua espinha quando a magia antiga reconheceu sua presença. Para quebrar isso, eu preciso entrar no círculo com você. Não. A resposta de Kaelen foi imediata e áspera. Se você entrar aqui, também ficará presa. Eu sei o risco. Vitória, não seja tola. Você não precisa fazer isso. Ela ergueu os olhos, e pela primeira vez, Kaelen viu algo além de coragem ali. Havia vulnerabilidade, uma conexão antiga que nenhum dos dois entendia completamente. Você salvaria qualquer um da sua alcateia sem hesitar. Por que acha que eu faria diferente? Antes que ele pudesse responder, Vitória cruzou a barreira. No instante em que seus pés tocaram o solo dentro do círculo, as runas explodiram em uma luz cegante. Kaelen sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, e algo dentro dele se conectou à Vitória de uma maneira que não deveria ser possível. Ela caiu de joelhos, ofegante, e Kaelen lutou contra as correntes invisíveis para alcançá-la. Conseguiu se mover apenas alguns centímetros antes de ser puxado de volta. Vitória, ela ergueu a cabeça, e seus olhos verdes agora brilhavam com a mesma luz das runas. Quando falou, sua voz ecoou com poder ancestral. O ritual reconheceu minha presença. Mas há algo errado aqui, Kaelen. Isso não foi ativado por acidente. Alguém te trouxe até aqui. E então, como se respondendo às suas palavras, uma risada sombria ecoou pela floresta. Das árvores ao redor, figuras encapuzadas começaram a emergir, cercando a clareira. Theron e a alcateia imediatamente se posicionaram em formação defensiva, mas as figuras não atacaram. Uma delas se adiantou, a voz distorcida por magia. O rei Alfa finalmente caiu na armadilha, e a pequena humana trouxe exatamente o que precisávamos. Kaelen rugiu, seus olhos brilhando dourados enquanto lutava contra as correntes. Vitória se levantou, cambaleante, sua mão já brilhando com energia mágica. Mas antes que qualquer um deles pudesse agir, o chão sob seus pés começou a rachar, e das fissuras, sombras vivas começaram a se erguer, famintas e sedentas por almas para devorar. As sombras vivas se ergueram do chão rachado como serpentes famintas, seus corpos etéreos ondulando no ar com movimentos impossíveis. Vitória reagiu por instinto, erguendo ambas as mãos enquanto palavras em língua antiga escapavam de seus lábios. Uma barreira de luz azulada se formou ao redor dela, e Kaelen mantendo as criaturas sombrias momentaneamente afastadas. Kaelen sentiu a magia de Vitória pulsar através do círculo ritual,
e pela primeira vez em 3 noites conseguiu mover os braços livremente. A presença dela dentro do feitiço estava alterando as regras da prisão. Quanto tempo você consegue manter isso? A voz de Kaelen era tensa, seus olhos fixos nas sombras que testavam a barreira, procurando pontos fracos. Tempo suficiente para você me dizer quem são essas pessoas e por que querem você morto. Vitória não desviou o olhar das figuras encapuzadas que observavam do limite da clareira. Teron e a alcateia haviam se transformado. Dezenas de lobos enormes, com pelagem prateada e olhos brilhantes, cercavam as figuras misteriosas, rosnando ameaças. Mas os encapuzados permaneciam imóveis, como se não temessem as feras ao redor. A figura que falara antes deu mais um passo à frente, e quando a luz da lua tocou seu rosto sob o capuz, Kaelen sentiu seu sangue gelar. Morrigan. O nome saiu como um rosnado grave. A mulher baixou o capuz completamente, revelando traços delicados, mas endurecidos pelo tempo e pela amargura. Ela tinha cerca de 40 anos, cabelos ruivos amarrados em um coque apertado e olhos cinzentos como gelo. Uma cicatriz atravessava seu rosto do lado direito, desde a testa até o queixo. Surpreso em me ver, Kaelen Morrigan sorriu, mas era um sorriso vazio de qualquer calor. Pensei que nunca esqueceria a irmã do homem que você condenou à morte. Vitória lançou um olhar rápido para Kaelen, mas ele manteve o rosto impassível. A dor antiga em seus olhos, porém, não podia ser escondida. Davorin traiu a alcateia. Ele vendeu nossa localização para caçadores. 3 filhotes morreram por causa dele. Ele era inocente. A voz de Morrigan ecoou pela floresta, carregada de fúria e dor. Mas você estava tão desesperado para mostrar força como novo rei Alfa que precisava de um exemplo. Meu irmão foi apenas conveniente. Kaelen cerrou os punhos, e Vitória sentiu a raiva dele reverberando através da conexão mágica que agora os unia dentro do círculo. Ela tocou levemente seu braço, um gesto sutil, mas firme. Não é hora para isso, murmurou ela, baixo o suficiente para só ele ouvir. Ele a encarou, e por um momento o mundo ao redor desapareceu. Havia algo naquele toque, naquela conexão que acalmava a tempestade dentro dele. Morrigan observou a interação com olhos astutos. Ah, então é verdade. O grande rei Alfa se apaixonou por uma humana. Ela riu, um som áspero e cruel. Isso torna tudo ainda mais perfeito. Vitória ergueu o queixo, desafiadora. O que você quer, Morrigan? Justiça. A mulher abriu os braços, indicando o círculo ritual. Este feitiço foi criado pelos primeiros alfas para punir traidores. E Kaelen é um traidor. Ele traiu a confiança do meu irmão, traiu as leis antigas ao se envolver com uma humana, e agora pagará o preço. Um dos lobos da alcateia avançou, mas Morrigan ergueu a mão. Imediatamente os outros encapuzados fizeram o mesmo, e símbolos brilhantes se acenderam no chão ao redor da clareira. Uma nova barreira se formou, desta vez separando a alcateia do círculo ritual. Teron, em sua forma de lobo, investiu contra a barreira e foi lançado para trás por uma onda de energia. Ele se levantou, cambaleante, e uivou de frustração. Kaelen rugiu, lutando novamente contra as correntes invisíveis, mas elas se apertaram ainda mais, fazendo-o cair de joelhos. Vitória se ajoelhou ao lado dele, suas mãos tocando seu rosto, forçando-o a olhá-la. Kaelen, você precisa se acalmar. A raiva está alimentando o ritual. Ele a encarou, ofegante, e viu preocupação genuína naqueles olhos verdes. Como ela podia estar ali, presa com ele, em perigo por causa dele, e ainda assim se preocupar mais com ele do que consigo mesma? Você não deveria ter entrado aqui, ele disse, sua voz rouca. E você não deveria ter vindo sozinho para uma floresta cheia de magia antiga, sem alguém que entendesse dela. Vitória tentou sorrir, mas a tensão era evidente. Somos uma dupla terrível em tomar decisões sensatas. Apesar de tudo, Kaelen sentiu um sorriso ameaçar aparecer em seus lábios. Morrigan observava sua expressão escurecendo. Tocar e sussurrar palavras doces não vai salvá-los.
O ritual está completo agora que a humana entrou no círculo. Ele lerá as almas de vocês, julgará seus crimes e os consumirá. Não há escapatória. Vitória se levantou, mantendo uma mão no ombro de Kaelen para estabilizá-lo. Ela estudou as runas ao redor deles, sua mente trabalhando rapidamente. Esse ritual não é apenas de contenção, ela murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. É um julgamento. Ele precisa de 2 almas para funcionar completamente. O que você quer dizer? Kaelen conseguiu se levantar, apoiando-se nela. Morrigan me atraiu para cá tanto quanto atraiu você. Ela sabia que eu viria. Vitória olhou diretamente para a mulher do outro lado da barreira. O ritual julga não apenas o alfa, mas também aquele que se conecta a ele. Se nossas almas forem consideradas impuras, seremos consumidos. Mas se formos considerados dignos, vocês não são dignos. Morrigan cuspiu as palavras. Um assassino e uma humana que ousa tocar o que não lhe pertence. As sombras ao redor da barreira de Vitória começaram a pressionar com mais força, rachaduras aparecendo na luz azulada. Vitória caiu de joelhos, o esforço de manter a proteção drenando suas forças rapidamente. Kaelen a segurou antes que ela caísse completamente, puxando-a contra seu peito. Ele podia sentir o coração dela batendo acelerado, sentir o calor de seu corpo contra o dele, e algo dentro dele se acendeu. Não era apenas atração, era algo mais profundo, mais antigo, como se suas almas reconhecessem uma a outra. Vitória, o que precisamos fazer? Ela ergueu o rosto, seus lábios a centímetros dos dele. Precisamos provar para o ritual que nossas almas são puras. E para isso, ela hesitou, e ele viu medo em seus olhos pela primeira vez. Para isso, precisamos nos conectar completamente. Deixar que a magia leia nossos corações, nossos medos, nossos segredos, tudo. Isso é perigoso, eu sei. Se houver escuridão demais em qualquer um de nós, o ritual nos consumirá juntos. Kaelen segurou o rosto dela entre suas mãos, seus olhos âmbar fixos nos dela. Você confia em mim? Eu não deveria, mas sim. Então faça o que precisa fazer. Vitória assentiu e fechou os olhos, começando a recitar palavras em língua antiga. Sua tatuagem brilhou intensamente e a luz se espalhou de seu antebraço para o corpo inteiro, envolvendo também Kaelen. Morrigan gritou algo do outro lado, mas o som se tornou distante. O mundo ao redor começou a desaparecer e Kaelen sentiu sua consciência sendo puxada para dentro, para um lugar onde apenas ele e Vitória existiam. Foi quando ele viu. Memórias que não eram suas inundaram sua mente. Ele viu Vitória criança, aprendendo magia com uma mulher idosa em uma cabana humilde. Viu o dia em que essa mulher morreu, deixando Vitória sozinha no mundo. Viu cada cicatriz emocional, cada medo, cada momento de coragem. E Vitória viu o mesmo dele. Viu o dia em que ele se tornou Rei Alfa aos 25 anos. Ainda jovem demais e assustado demais para admitir. Viu a decisão que tomou sobre Davorin, a dúvida que o assombrou cada noite desde então. Viu sua solidão, seu peso de liderar, sua incapacidade de confiar em alguém completamente. Quando suas consciências se tocaram no centro daquela conexão, algo mudou. As runas no chão explodiram em luz dourada e uma voz antiga ecoou por toda a floresta. Almas dignas reconhecidas. Julgamento aceito, mas a união tem um preço. Kaelen e Vitória foram lançados para fora da visão compartilhada, caindo juntos no chão da clareira. As correntes que o prendiam se dissolveram e a barreira que separava a alcateia desapareceu. Mas quando Kaelen tentou se levantar, uma dor lancinante atravessou seu peito. Ele olhou para baixo e viu uma marca brilhante se formando sobre seu coração. Uma runa antiga que pulsava em sincronia com os batimentos cardíacos de Vitória. Ela tinha a mesma marca. Morrigan recuou, seus olhos arregalados de choque. Não, isso é impossível. Vocês criaram um vínculo de alma. Antes que qualquer um pudesse processar o que aquilo significava, uma das sombras vivas se libertou do controle de Morrigan e atacou. Não Kaelen, não Vitória. Ela investiu direto contra Theron, atravessando seu corpo com garras etéreas.
O Beta caiu, voltando à forma humana, sangue escuro manchando o chão da floresta. O grito de Kaelen ecoou pela floresta como um trovão. Ele se lançou em direção a Theron, mas Vitória o segurou pelo braço. A marca sobre o coração de ambos pulsou com dor aguda, e eles caíram de joelhos simultaneamente, ofegantes. O que está acontecendo? Kaelen rugiu, uma mão pressionando o peito. O vínculo, ele conectou nossas vidas. Vitória tentou se levantar, mas as pernas tremiam. Se um de nós sente dor, o outro também sente. Morrigan aproveitou a confusão. Ela e os encapuzados recuaram para as sombras da floresta, suas vozes se perdendo entre as árvores. Isto não acabou, Kaelen. Você pode ter escapado do ritual, mas o preço ainda será pago. A alcateia cercou Theron imediatamente. 2 lobos o carregaram para longe da clareira, enquanto outros montavam guarda. Kaelen conseguiu finalmente se levantar, e Vitória o acompanhou, seus movimentos sincronizados de uma forma estranha e desconfortável. Ele a encarou, e havia raiva em seus olhos dourados. O que você fez conosco? Eu salvei sua vida, Vitória retrucou, sua própria frustração transbordando. Você preferia estar morto? Eu preferia não estar amarrado a você como um cachorro na coleira. A alcateia inteira parou, e um silêncio pesado caiu sobre todos. Vitória sentiu as palavras como um soco no estômago. Ela deu um passo para trás, e a dor em seus olhos verdes era evidente mesmo na penumbra. Kaelen percebeu tarde demais o que havia dito. Algo dentro dele se contorceu, e ele não sabia se era arrependimento ou a maldita marca no peito reagindo aos sentimentos dela. Vitória, eu não quis. Não, ela ergueu a mão, impedindo-o de continuar. Você deixou bem claro como se sente. Eu vou embora assim que descobrirmos como quebrar esse vínculo. Ela se virou e caminhou em direção à borda da clareira. Mas mal deu 3 passos antes de uma dor lancinante atravessar ambos novamente. Eles caíram, a distância física entre eles aumentando a agonia da marca. Uma loba idosa da alcateia, de pelagem branca e olhos sábios, se transformou. Nessa forma humana, ela era uma mulher de cerca de 70 anos, cabelos brancos longos e pele marcada por runas tribais. O vínculo de alma não pode ser quebrado, ela disse, sua voz calma mas firme. Ele só se forma quando 2 almas se reconhecem como complementares. Vocês estão ligados agora, e quanto mais lutarem contra isso, mais sofrerão. Kaelen se arrastou até Vitória, e a dor diminuiu conforme a distância entre eles encurtava. Ele se sentou ao lado dela, ambos ainda ofegantes. Quanto tempo isso dura? Vitória perguntou à anciã, evitando olhar para Kaelen. Para sempre, ou até que um de vocês morra, e então o outro seguirá em poucos dias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Kaelen passou a mão pelo rosto, a realidade da situação finalmente se estabelecendo. Ele olhou para Vitória, notando como ela abraçava os próprios joelhos, o corpo tenso e os olhos fixos no chão. Eu sinto muito, ele disse, sua voz mais baixa e sincera. Pelo que eu disse, você não merecia isso. Ela não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz era pequena. Eu sei que você não queria isso. Ninguém quer estar preso a outra pessoa para sempre. Principalmente não uma humana. Não é sobre você ser humana. Então é sobre o quê? Kaelen hesitou. A verdade estava lá, na ponta da língua. Mas admiti-la significaria revelar algo que ele manteve trancado há anos. É sobre medo, ele finalmente confessou. Medo de que confiar em alguém dessa forma me torne fraco. Medo de que eu falhe com você como falhei com outros. Vitória finalmente o olhou, e havia compreensão naqueles olhos verdes. Você não falhou com Davorin, Kaelen. Você tomou a decisão que acreditava ser certa com as informações que tinha. E se eu estava errado, então você aprende e segue em frente. É isso que líderes fazem. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, o peso das palavras se estabelecendo entre eles. A marca sobre seus corações pulsava mais suavemente agora, quase como uma batida cardíaca compartilhada. Precisamos encontrar Morrigan, Vitória disse, mudando de assunto. Ela não vai parar, e há algo mais. O ritual que te prendeu, ele foi alterado. Alguém com conhecimento profundo de magia antiga ajudou ela. Kaelen assentiu,
sua mente já trabalhando nas possibilidades. Temos 3 dias até a próxima lua cheia. Se ela planeja atacar a Alcateia novamente, será então. Então, temos 3 dias para descobrir quem está ajudando ela e parar isso. A anciã se aproximou novamente, sua expressão séria. O vínculo de alma torna vocês mais fortes juntos, mas também mais vulneráveis. Se alguém descobrir como explorar essa conexão, pode destruir ambos de uma só vez. Kaelen se levantou, estendendo a mão para Vitória. Ela olhou para a mão oferecida por um momento antes de aceitá-la. Quando seus dedos se tocaram, uma onda de calor percorreu ambos, e a marca brilhou suavemente. Ele a puxou para cima e de repente estavam próximos demais. Vitória podia sentir o calor do corpo dele, ver as manchas douradas em seus olhos âmbar, contar cada batida do coração que agora espelhava o dela. Kaelen baixou o rosto, seus lábios a apenas um suspiro de distância dos dela. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas eles, a lua acima e a conexão impossível que os unia. Kaelen. Vitória sussurrou, sua voz tremendo. Eu sei, ele murmurou de volta, seus olhos fixos nos lábios dela. Ele começou a fechar a distância e Vitória se inclinou para a frente, seus olhos se fechando. Um uivo desesperado rasgou a noite. Eles se separaram bruscamente e a realidade voltou com força. Um lobo jovem corria em direção à clareira, sua pelagem manchada de sangue. Quando se transformou, era um garoto de não mais que 16 anos, olhos arregalados de terror. Kaelen, Teron, ele está morrendo, e há algo mais. A sombra que o atacou. Ela deixou uma marca, a mesma marca que Morrigan carrega. Kaelen e Vitória correram juntos através da floresta, seus passos sincronizados de uma forma que já não parecia mais estranha. A marca em seus peitos pulsava com urgência, como se sentisse o perigo iminente que aguardava. O garoto lobo os guiava por entre as árvores antigas, seu caminho iluminado apenas pela lua que se escondia entre as nuvens. Quando chegaram ao acampamento principal da Alcateia, o cenário os fez parar por um momento. Dezenas de lobos cercavam uma grande tenda de couro, seus uivos baixos formando uma melodia fúnebre. Dentro da tenda, Teron jazia inconsciente sobre uma cama improvisada de peles. Seu peito subia e descia em intervalos irregulares, e a marca negra que a sombra deixara se espalhava por seu ombro como veias envenenadas. A anciã de cabelos brancos, que Vitória agora sabia se chamar Elendra, estava ajoelhada ao lado do Beta, suas mãos brilhando com uma luz suave enquanto tentava conter o avanço da maldição. Eu consigo desacelerar, mas não posso parar, ela disse quando percebeu a presença de Kaelen. A magia que o infectou é antiga e cruel. Ela devora a força vital dele aos poucos. Kaelen se ajoelhou ao lado de seu Beta, sua mão tocando o ombro do homem. Teron abriu os olhos com dificuldade, seu olhar turvado pela dor. Meu rei, sua voz saiu rouca. Há um traidor entre nós. O silêncio na tenda se tornou absoluto. Vitória sentiu Kaelen se enrijecer ao seu lado, a fúria emanando dele em ondas quase palpáveis. Explique, Kaelen ordenou, sua voz perigosamente calma. Teron tossiu e sangue escuro manchou seus lábios. A sombra, antes de me atacar. Ela sussurrou algo. Disse que o traidor já entregou suas rotas de patrulha, seus pontos fracos. Morrigan sabe exatamente quando e onde atacar. Kaelen se levantou bruscamente, e Vitória teve que se segurar para não cambalear com a onda de emoção que veio através do vínculo. Raiva, traição, medo, tudo misturado em um turbilhão que ameaçava consumi-lo. Ela tocou seu braço, um gesto que estava se tornando natural, e a tempestade dentro dele se acalmou levemente. Precisamos descobrir quem é ela, disse baixo, apenas para ele ouvir. Kaelen olhou ao redor da tenda. Além de Elendra, havia outros 3 membros da Alcateia presentes. Ravena, uma loba guerreira de cabelos castanhos e olhos afiados. Fenris, um lobo jovem e impulsivo que sempre questionava as ordens. E Isolde, uma curandeira de meia-idade que trabalhava ao lado de Elendra. Qualquer um deles poderia ser o traidor, ou nenhum. Todos saiam, Kaelen ordenou, exceto Elendra e Vitória. Ravena franziu a testa, mas obedeceu.
Fenris hesitou por um momento, seu olhar indo de Kaelen para Vitória com algo que parecia desconfiança, mas eventualmente também saiu. Isolde foi a última, lançando um olhar indecifrado para Theron antes de desaparecer para fora da tenda. Assim que ficaram sozinhos, Kaelen se virou para Elendra. Você serviu meu pai e meu avô antes dele. Você conhece cada membro desta alcateia. Quem poderia fazer isso? Elendra balançou a cabeça, sua expressão pesada. Há muitos que questionam suas decisões, Kaelen. Você é jovem para um rei alfa, e alguns acreditam que você é impulsivo. Mas trair a alcateia desta forma, isso é diferente. Isso é condenar à morte de filhotes, anciãos, inocentes. Vitória se aproximou de Theron, observando a marca negra com atenção. Sua tatuagem no antebraço começou a brilhar involuntariamente, respondendo à magia sombria. Essa marca, eu já vi algo parecido antes, ela murmurou, mais para si mesma. Nos livros da minha avó, é uma assinatura mágica. Kaelen se virou para ela imediatamente. Uma assinatura? Como uma identificação? Exatamente. Cada feiticeiro deixa uma marca única em sua magia. É como uma impressão digital. Vitória tocou levemente a borda da marca no ombro de Theron, e uma visão rápida atravessou sua mente. Ela viu uma sala escura, iluminada apenas por velas negras. Morrigan estava lá, mas não estava sozinha. Havia outra figura, alta e encapuzada, suas mãos brilhando com poder ancestral enquanto moldava as sombras vivas. E quando essa figura se virou, Vitória viu seu rosto por apenas um segundo antes da visão se desfazer. Ela caiu para trás, ofegante, e Kaelen a segurou antes que batesse no chão. O que você viu? O feiticeiro que está ajudando Morrigan. Vitória apertou os olhos, tentando fixar a imagem na memória. Era uma mulher. Cabelos pretos, curtos, olhos cor de âmbar escuro, e ela tinha runas tatuadas no pescoço. Elendra ficou pálida. Não pode ser. Você a conhece? Kaelen perguntou, ainda segurando Vitória contra si. Se a descrição está correta, então sim. Elendra respirou fundo. Seu nome é Zefira. Ela era a conselheira mágica do seu pai, Kaelen. Desapareceu há 10 anos, logo após você assumir como Rei Alfa. Por que ela faria isso? Há segredos antigos envolvidos aqui, Kaelen. Segredos que não posso revelar agora. Elendra desviou o olhar. Mas sei que ela te culpa pela morte do seu pai e deseja sua destruição. Kaelen olhou para seu beta inconsciente e algo se encaixou em sua mente. Ela quer me destruir para colocar Theron no meu lugar. Mas Theron é leal, Vitória protestou. Ele nunca trairia você. Não conscientemente, mas se ele acreditasse que Kaelen estava levando a alcateia à ruína, que seu envolvimento com uma humana era uma abominação às leis antigas. Elendra não terminou a frase, mas o significado era claro. A entrada da tenda se abriu bruscamente, e Ravena entrou, seu rosto marcado por urgência. Kaelen, precisamos de você lá fora. Agora. Eles saíram e encontraram a alcateia reunida em círculo ao redor de algo. Quando os lobos se afastaram para deixar Kaelen passar, ele viu. No centro, marcado no chão com sangue ainda fresco, havia um símbolo, o mesmo símbolo que estava no ombro de Theron. Mas desta vez, ele formava um nome em runas antigas. Vitória. É um alvo. Elendra sussurrou, horror em sua voz. Eles marcaram Vitória como o próximo alvo. Kaelen puxou Vitória para trás dele instintivamente, seus olhos varrendo a floresta ao redor em busca de ameaças. A alcateia inteira se posicionou em formação defensiva, cercando-os. Fenris se adiantou, e havia algo em sua expressão que Kaelen não gostou. Talvez seja a hora de reconsiderar a presença da humana entre nós, meu rei. Ela trouxe problemas desde que chegou. Vários lobos murmuraram em concordância, e Kaelen sentiu a tensão aumentar. Vitória salvou minha vida. Ela fica. E quantas vidas será que isso vai custar? Ravena questionou, e havia genuína preocupação em sua voz. Kaelen, eu respeito você, mas temos filhotes aqui. Famílias. Se ela é o alvo e Morrigan ataca para pegá-la, quantos de nós vão morrer no processo? Vitória deu um passo à frente, saindo de trás de Kaelen. Ela tem razão. Eu vou embora. Não. Kaelen a segurou pelo pulso e a marca em seus peitos brilhou. Se você for, eu vou com você.
e o vínculo nos manterá juntos de qualquer forma. Então nós encontraremos uma forma de quebrá-lo. Não há forma. Você ouviu Elendra. Antes que Vitória pudesse responder, um som rasgou a noite. Não era um uivo, era algo pior. Era o grito de uma criança. Todo mundo se virou na direção do som, e o que viram fez o sangue de todos gelar. Nas árvores ao redor do acampamento, penduradas por cordas de energia sombria, estavam 3 crianças lobas, inconscientes, mas vivas, e flutuando no ar acima delas, materializada a partir das próprias sombras da floresta, estava Morrigan. Bela reunião, Kaelen. Mas vejo que meu recado ainda não ficou claro. Ela sorriu, e era um sorriso de predador, a humana, em troca das crianças. Você tem até o amanhecer para decidir. E então, ela e as crianças desapareceram, se dissolvendo nas sombras como se nunca tivessem existido. O caos tomou conta do acampamento. Mães e pais gritavam os nomes dos filhotes sequestrados, enquanto guerreiros exigiam ação imediata. Kaelen permaneceu no centro da tempestade, seus olhos fixos no ponto onde Morrigan desaparecera, sua mente trabalhando em velocidades impossíveis. Vitória tocou seu braço e ele sentiu a determinação dela através do vínculo antes mesmo que ela falasse. Eu vou. Não há outra escolha. Há sempre outra escolha. Kaelen se virou para ela, seus olhos âmbar brilhando com intensidade feroz. E essa não é uma delas. Ravenna se aproximou, sua voz tensa, mas controlada. Kaelen, como rei alfa, você precisa pensar na alcateia inteira. 3 filhotes versus uma humana. A matemática é cruel, mas clara. A matemática ignora que Vitória é a única pessoa aqui que pode realmente derrotar Morrigan e Zéfira. Kaelen olhou ao redor, encontrando os olhos de cada membro da alcateia. Vocês acham que entregar ela vai salvar as crianças? Morrigan quer destruir tudo que eu amo. Ela não vai parar com 3 filhotes. Fenris deu um passo à frente, sua voz carregada de desafio. Então o que você propõe? Ir até lá e lutar? Exatamente isso. Um murmúrio percorreu a multidão. Elendra se aproximou, sua expressão grave. Se você for, eles estarão esperando. Será uma armadilha. Eu sei, por isso não vou sozinho. Kaelen olhou para Vitória. Nós vamos juntos. Vitória assentiu. E algo passou entre eles naquele momento. Uma compreensão silenciosa, uma confiança que ia além da lógica ou da razão. Precisamos de um plano, ela disse. Temos 4 horas até o amanhecer. Kaelen se virou para sua alcateia. Ravenna, escolha 10 dos melhores guerreiros. Vocês vão criar uma distração no flanco leste. Fenris, leve 5 lobos para o oeste. Façam barulho. Façam com que eles acreditem que estamos atacando de todos os lados. E você? Ravenna perguntou. Nós entraremos pelo centro, onde eles menos esperam. Elendra tocou o ombro de Kaelen. O vínculo entre vocês pode ser usado como arma ou como fraqueza. Se Zéfira descobrir como explorá-lo, ela pode destruir vocês 2 de uma vez. Então não deixaremos que ela descubra. A alcateia se dispersou para se preparar, deixando Kaelen e Vitória momentaneamente sozinhos. Ela olhou para ele e havia medo em seus olhos, mas também coragem. Você poderia ter me entregado. Ninguém te culparia. Eu me culparia. Kaelen segurou seu rosto entre as mãos, seus polegares acariciando suas bochechas. E não é apenas pelo vínculo. É porque você importa, Vitória. Você sempre importou. Ela fechou os olhos, apoiando-se no toque dele. Se não sobrevivermos a isto, nós vamos sobreviver. Eu prometo. Era uma promessa que ele não tinha certeza de poder cumprir, mas precisava fazer de qualquer forma. 40 minutos depois, eles estavam se movendo pela floresta. Vitória havia trocado sua túnica por roupas mais adequadas para combate que Ravenna emprestara. Calças de couro escuro e uma jaqueta reforçada. Sua tatuagem brilhava constantemente agora, respondendo à proximidade de magia hostil. Kaelen se movia ao lado dela em sua forma de lobo, um animal magnífico de pelagem prateada e olhos dourados brilhantes. A conexão entre eles permitia que ela sentisse cada tensão em seus músculos, cada batida de seu coração.
Eles encontraram o local onde Morrigan estava escondida mais rápido do que esperavam. Uma antiga ruína de templo, meio engolida pela floresta, suas paredes cobertas de musgo e vinhas. Mas não havia guardas, não havia armadilhas visíveis. Era silencioso demais. Vitória parou, sua mão erguida em sinal de aviso. Kaelen voltou à forma humana, agachando-se ao lado dela, atrás de uma árvore caída. Algo está errado, ela sussurrou. Concordo, mas as crianças estão lá dentro. Eu consigo sentir o cheiro delas. Vitória fechou os olhos, estendendo seus sentidos mágicos, e então ela sentiu uma rede de feitiços entrelaçados, tão complexa que levaria horas para desmantelar. É uma armadilha em camadas. Se tentarmos entrar pela frente, o templo inteiro vai desabar. Então, entramos por outro caminho. Eles contornaram o templo, procurando por fraquezas na estrutura mágica. Foi quando Vitória notou algo. Uma pequena janela no lado norte, onde a rede de feitiços tinha uma falha quase imperceptível. Ali, eu consigo abrir espaço suficiente para passarmos. Kaelen assentiu, e eles se moveram rapidamente. Vitória começou a trabalhar na falha mágica, suas mãos brilhando enquanto desmontava os feitiços camada por camada. Levou 15 minutos preciosos, mas eventualmente ela criou uma abertura. Eles entraram no templo em ruínas, seus passos ecoando levemente nas pedras antigas. O interior era iluminado por tochas que queimavam com chamas verdes, lançando sombras distorcidas nas paredes. E no centro do salão principal, penduradas no ar por correntes de energia, estavam as 3 crianças. Mas não havia sinal de Morrigan ou Zefira. Kaelen avançou, mas Vitória o puxou de volta. Espere, isso é fácil demais. Ela estava certa. No momento em que a palavra saiu de sua boca, as portas atrás dele se fecharam com um estrondo. As tochas se apagaram e a escuridão os engoliu. Quando a luz voltou, não estavam mais sozinhos. Zefira emergiu das sombras, sua presença enchendo o salão com poder antigo. Ela era exatamente como Vitória havia visto na visão. Cabelos negros curtos emoldurando um rosto marcado pela amargura e runas tatuadas subindo por seu pescoço. Seus olhos âmbar escuros fixaram em Kaelen com ódio puro, o filho que matou o pai. Como é poético vê-lo caindo na mesma armadilha. Eu não matei meu pai. Kaelen rugiu, sua voz ecoando pelas paredes. Sua incompetência o matou, sua arrogância, sua necessidade desesperada de provar que era digno. Zefira ergueu as mãos e sombras começaram a se materializar ao redor deles. E agora você trouxe esta, humana, para dentro do nosso mundo. Em sagrado, você profanou tudo que seu pai construiu. Vitória deu um passo à frente, colocando-se entre Zefira e Kaelen. Se você quer vingança, então lute comigo. Deixe as crianças irem. Zefira riu, um som vazio e frio. Oh, minha querida, você realmente acha que tem escolha aqui? As sombras atacaram de todos os lados ao mesmo tempo. Kaelen se transformou instantaneamente, suas garras rasgando através das criaturas etéreas. Vitória conjurou barreiras de luz, mas havia muitas delas, vindo de todos os ângulos. E então, das sombras mais profundas do templo, Morrigan apareceu. Mas ela não estava sozinha. Ela segurava algo nas mãos, um cristal negro que pulsava com energia familiar. O vínculo. Ela havia encontrado uma forma de alcançá-lo. Morrigan sorriu e esmagou o cristal. Dor explodiu através de Kaelen e Vitória simultaneamente, tão intensa que ambos caíram, gritando. A marca sobre seus corações queimava como ferro em brasa, e eles sentiram suas consciências sendo puxadas para dentro de si mesmos, para um vazio onde não havia luz, não havia esperança, apenas escuridão eterna. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. A escuridão era absoluta. Não havia som, não havia luz, não havia chão sob os pés. Kaelen flutuava no vazio, sua consciência se fragmentando em pedaços que se espalhavam como poeira ao vento. Ele podia sentir Vitória em algum lugar naquele abismo, sua presença como uma chama fraca, lutando para não se apagar.
Ele tentou gritar seu nome, mas sua voz não produzia som. E então, uma memória se materializou ao redor dele. Não era sua, era dela. Kaelen viu Vitória aos 12 anos, ajoelhada ao lado da cama de sua avó. A mulher idosa estava morrendo, sua pele pálida e olhos turvos pela doença. Mas ela segurava a mão da neta com força surpreendente. Você tem um destino, minha criança, a avó sussurrou. Um dia, você encontrará alguém cuja alma reconhecerá a sua. E quando isso acontecer, vocês dois terão o poder de mudar tudo. Mas o preço será alto. Que preço, vovó? O amor verdadeiro sempre exige sacrifício. A memória se desfez e outra tomou seu lugar. Desta vez era dele. Kaelen tinha 17 anos e estava diante de seu pai, o antigo rei Alfa. O homem imponente, de cabelos grisalhos e olhos dourados idênticos aos seus, olhava para ele com uma mistura de orgulho e preocupação. Um dia você será rei, Kaelen. E quando esse dia chegar, lembre-se, liderar não é sobre força. É sobre saber quando ser forte e quando ser vulnerável. Eu nunca serei vulnerável, pai. Vulnerabilidade é fraqueza. O pai havia sorrido tristemente. Não, meu filho. Vulnerabilidade é coragem. E um dia você entenderá isso. As memórias continuaram fluindo, entrelaçando-se. Kaelen viveu cada momento de dor de Vitória, cada perda, cada medo. E ela viveu os dele. Não havia mais segredos entre eles. Tudo estava exposto, cru e honesto. E foi nessa exposição que eles encontraram força. Kaelen sentiu Vitória se aproximar no vazio, e de repente eles estavam juntos novamente, não fisicamente, mas algo mais profundo. Suas almas se tocaram, e uma luz explodiu na escuridão. Juntos, eles empurraram contra o vazio. Juntos, eles se recusaram a desaparecer. No templo, seus corpos caídos no chão começaram a brilhar. A marca sobre seus corações pulsou com intensidade cegante e uma onda de energia pura explodiu deles, lançando as sombras de Zefira em todas as direções. Morrigan recuou, protegendo os olhos da luz intensa. Zefira ergueu suas mãos, tentando conter a explosão de poder, mas era tarde demais. Kaelen e Vitória se levantaram como um só, seus movimentos perfeitamente sincronizados. Os olhos dele brilhavam dourados, os dela verdes, mas ambos emanavam a mesma luz. Quando falaram, suas vozes ecoaram juntas, entrelaçadas. Vocês tentaram nos quebrar, mas apenas nos tornaram mais fortes. Zefira rosnou, suas mãos se acendendo com magia negra. Impossível! O cristal deveria ter destruído o vínculo. Vitória sorriu, e havia algo selvagem naquele sorriso. O vínculo não está nas marcas, está em nossas almas, e você não pode destruir o que já estava destinado a existir. Kaelen se transformou, mas desta vez sua transformação foi diferente. A luz do vínculo cobriu sua forma de lobo, tornando sua pelagem prateada luminescente. Ele atacou Zefira com velocidade impossível, suas garras rasgando através das defesas mágicas dela. Vitória ergueu as mãos e runas antigas se materializaram no ar ao redor dela. Ela começou a desmantelar os feitiços que mantinham as crianças presas, suas mãos se movendo em padrões complexos. Morrigan gritou e conjurou mais sombras, mas estas eram diferentes. Eram maiores, mais sólidas, e quando atacaram, Kaelen sentiu suas garras realmente machucarem. Ele caiu, voltando à forma humana, sangue escorrendo de cortes profundos em seu peito. Vitória sentiu a dor através do vínculo e caiu de joelhos, sua concentração quebrando. Zefira aproveitou a abertura. Ela conjurou correntes de energia escura que envolveram Kaelen, prendendo-o contra uma coluna do templo. E então ela se virou para Vitória, seus olhos brilhando com triunfo. Vocês são fortes juntos, eu admito, mas ainda são mortais, e mortais sangram. Ela estendeu a mão, e uma lâmina de energia pura se formou, apontando diretamente para o coração de Vitória. Foi quando Elendra apareceu. A anciã entrou no templo através da mesma abertura que Vitória havia criado no lado norte, seguida por Ravenna e outros guerreiros que vieram como reforço. Mas ela não estava ali para lutar. Estava ali para revelar uma verdade.
Zefira, pare com isso. A feiticeira se virou, surpresa pela interrupção. Você não tem poder sobre mim, velha. Não tenho poder, mas tenho conhecimento. Elendra caminhou lentamente para o centro do salão, sua voz calma, mas firme. Conhecimento sobre o verdadeiro motivo pelo qual você quer destruir Kaelen. Eu já disse, ele é responsável pela morte do pai dele. Não, você quer destruí-lo porque descobriu a verdade que eu escondi por todos esses anos. Elendra respirou fundo. Kaelen não é apenas o filho do antigo rei Alfa. Ele também carrega sangue de feiticeiro. Seu sangue, Zefira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Kaelen encarou Elendra, choque estampado em seu rosto. O que você está dizendo? Seu pai e Zefira tiveram um relacionamento breve antes dele conhecer sua mãe. Você foi concebido nesse período. Mas quando seu pai escolheu sua mãe, Zefira fugiu, amargurada. Ela só voltou anos depois, quando você já era um menino, e jurou nunca revelar a verdade. Zefira estava tremendo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele me prometeu, disse que me amava, e então me abandonou por aquela mulher fraca que não sobreviveu nem ao parto do segundo filho. Kaelen fechou os olhos, a realidade se estabelecendo. Tudo fazia sentido agora. A obsessão de Zefira, sua dor, sua fúria. Você é minha mãe. Não, Zefira gritou. Eu não sou nada para você. Você é apenas um lembrete do homem que me traiu. Vitória se levantou e havia compaixão em seus olhos quando olhou para Zefira. Você carregou essa dor sozinha por tanto tempo, mas vingança não vai curá-la, apenas vai espalhar mais dor. Você não entende nada. Eu entendo mais do que você imagina. Vitória deu um passo à frente. Eu também perdi alguém que amava, mas não deixei que isso me transformasse em monstro. As correntes que prendiam Kaelen começaram a se dissolver, e ele conseguiu se libertar. Ele caminhou lentamente em direção a Zefira, e pela primeira vez ela viu não raiva em seus olhos, mas tristeza. Se você tivesse me contado a verdade, eu teria te aceito. Eu teria te dado um lugar na Alcateia, como família. Mentira, não, porque apesar de tudo, você é minha mãe. E isso significa algo para mim. Zefira caiu de joelhos, soluçando, mas Morrigan não estava comovida. Ela observou a cena com desgosto e então fez algo inesperado. Ela conjurou uma lâmina de energia e a cravou nas costas de Zefira. A feiticeira caiu, sangue escorrendo de sua boca. Kaelen rugiu e se lançou contra Morrigan, mas ela já estava recuando, rindo. Vocês acharam que venceram? Isso é apenas o começo. O vínculo entre vocês é poderoso, sim, mas também é uma maldição. Cada dia que passam juntos, mais forte ele fica. E quando atingir o ápice, ele vai drenar toda a força vital da Alcateia para se sustentar. Vocês vão destruir tudo que amam. E então ela desapareceu nas sombras, deixando apenas suas palavras ecoando no silêncio do templo. Kaelen se ajoelhou ao lado de Zefira, suas mãos tentando estancar o sangue que escorria da ferida mortal. Os olhos âmbar escuros dela encontraram os dele. E pela primeira vez havia algo além de ódio ali. Havia arrependimento. Eu sinto muito, ela sussurrou, sua voz fraca. Por tudo, não fale. Elendra pode curá-la. Não pode. Zefira tocou o rosto dele com uma mão trêmula. Mas posso te dar algo, uma última coisa. Ela ergueu a outra mão e uma luz suave emanou de sua palma. Runas antigas se materializaram no ar e ela as pressionou contra o peito de Kaelen, sobre a marca do vínculo. O que Morrigan disse é verdade. O vínculo vai crescer até drenar a Alcateia, mas este feitiço, ele vai dar tempo. E talvez, ela tossiu sangue, talvez possa fazer mais. Se houver amor verdadeiro entre vocês, não apenas o vínculo de almas, mas amor real, o feitiço pode transformar a maldição em bênção. Mas isso depende de vocês provarem esse amor. Quanto tempo? Temos 7 dias, talvez 8. Zefira fechou os olhos e sua mão caiu. Kaelen sentiu a vida dela se esvaindo e algo dentro dele se quebrou. Ele nunca teve a chance de conhecê-la de verdade. Nunca teve a chance de perdoá-la ou ser perdoado.
Vitória tocou seu ombro, e através do vínculo ela compartilhou sua dor. Elendra se aproximou e libertou as 3 crianças das correntes mágicas. Elas caíram nos braços dos guerreiros da Alcateia, que haviam entrado no templo, assustadas, mas vivas. Do lado de fora, os choros de alívio dos pais que aguardavam ecoaram pela floresta, um lembrete de que nem tudo estava perdido. Pelo menos isso era uma vitória. Mas a vitória tinha gosto amargo. Eles voltaram ao acampamento em silêncio. Theron havia estabilizado durante a ausência deles, a marca negra em seu ombro desaparecendo quando Zefira morreu. Mas o clima na Alcateia era tenso. Todos haviam ouvido as palavras de Morrigan. Todos sabiam da maldição que o vínculo representava. Na manhã seguinte, Kaelen convocou uma reunião de conselho. Os anciãos, guerreiros e curandeiros se reuniram em um círculo ao redor da fogueira central. Vitória estava ao lado de Kaelen, mas ela podia sentir os olhares de desconfiança. Ravenna foi a primeira a falar. 7 dias não é tempo suficiente para encontrar uma solução. Precisamos considerar outras opções. Que opções? Kaelen perguntou, sua voz perigosamente calma. Separação. Se vocês se mantiverem distantes, talvez o vínculo enfraqueça. Já tentamos. A dor é insuportável após poucos metros. Fenris se levantou, sua expressão dura. Então há apenas uma opção real. Um de vocês precisa morrer. E, logicamente, deveria ser a humana. Silêncio absoluto. Kaelen se levantou, seus olhos brilhando perigosamente. Se alguém tocar nela, eu pessoalmente. Kaelen, pare! Vitória o interrompeu, sua voz firme. Ela também se levantou, encarando a Alcateia. Fenris tem razão. Não, se eu morrer, você terá alguns dias antes de me seguir. Tempo suficiente para nomear um sucessor, para preparar a Alcateia. É a escolha lógica. Eu não aceito isso. Não é sua escolha. Vitória se virou para ele, e havia lágrimas em seus olhos verdes, mas também determinação. Eu não vou ficar aqui e assistir você destruir tudo que construiu. Não vou assistir crianças morrerem porque eu sou covarde demais para fazer o que é certo. Kaelen segurou seus ombros, desesperado. Há outra forma. Tem que haver. Em 7 dias, não vamos encontrá-la a tempo. Elendra tossiu suavemente, chamando atenção. Há uma lenda sobre um lugar onde as almas podem ser separadas sem morte. O Santuário das Almas Divididas. Fica além das montanhas do norte, em território inexplorado. Isso é apenas uma história. Ravenna protestou. Talvez, mas é a única esperança que temos. Kaelen olhou para Vitória, e ela assentiu. Eles partiriam ao amanhecer. Naquela noite, a primeira das 7 que Zefira lhes concedera, enquanto a Alcateia dormia, Vitória caminhou até a beira do acampamento. Ela precisava de um momento sozinha, longe dos olhares de julgamento, longe do peso de todas aquelas vidas dependendo dela. Foi quando ele apareceu. Fenris saiu das sombras, e havia algo em sua expressão que fez Vitória recuar instintivamente. Você deveria estar descansando, ela disse, mantendo a voz calma, e você deveria estar morta. Ele atacou. Não com garras ou presas, mas com uma adaga envenenada que brilhava com magia escura. Vitória mal teve tempo de erguer uma barreira antes que a lâmina a atingisse, mas o veneno atravessou sua defesa mágica. Ela caiu, sentindo o veneno queimar através de suas veias. Através do vínculo, Kaelen sentiu sua dor e acordou instantaneamente. Fenris se inclinou sobre ela, sua voz fria. Morrigan me prometeu poder. Prometeu que eu seria Beta quando Kaelen caísse. Tudo o que eu precisava fazer era garantir que você não sobrevivesse à jornada. Ele ergueu a adaga novamente, mas um rugido ecoou pela noite. Kaelen, em sua forma de lobo, se lançou contra Fenris com fúria primordial. Eles rolaram pelo chão, garras e dentes rasgando carne. Vitória tentou se levantar, mas seu corpo não respondia. O veneno estava paralisando seus músculos, apagando sua magia. A luta terminou com Kaelen sobre Fenris, suas mandíbulas ao redor do pescoço do traidor. Um movimento e tudo acabaria. Kaelen, não. Vitória conseguiu sussurrar. Não se torne o que eles acham que você é. Ele a olhou, e ela viu a guerra interna em seus olhos.
Finalmente, ele soltou Fenris e voltou à forma humana. Guerreiros da Alcateia chegaram, atraídos pelos sons da luta, e levaram o traidor. Kaelen correu até Vitória, puxando-a para seus braços. O veneno estava se espalhando e, através do vínculo, ele podia sentir a vida dela escorregando. Não, não, não. Vitória, fique comigo. Kaelen, ela tocou seu rosto, sua mão já ficando fria. Eu te amo, eu acho, que sempre amei. Não diga isso como despedida. Você vai ficar bem. Elendra, a anciã chegou correndo, mas quando viu o veneno, seu rosto empalideceu. Isso é lágrima de Banshee. Não há cura conhecida. Kaelen sentiu seu mundo desabar. A marca sobre seu coração começou a pulsar erraticamente. A conexão entre eles tremendo enquanto a vida de Vitória se apagava. Ele a segurou contra seu peito, lágrimas escorrendo por seu rosto pela primeira vez desde que se tornara Rei Alfa. Eu não posso te perder. Não assim. Não agora que finalmente encontrei você. Vitória sorriu fracamente, seus olhos já se fechando. Então, encontre-me na próxima vida. Seus olhos se fecharam e seu corpo ficou completamente imóvel. A marca sobre o coração de Kaelen explodiu em dor e ele gritou, um som de pura agonia que ecoou pela floresta inteira. Ele podia sentir o vínculo se desfazendo, sentir metade de sua alma sendo arrancada. E então, tudo ficou escuro. Kaelen acordou em um lugar que não era lugar. Não era o vazio onde ele e Vitória haviam estado antes. Era diferente. Era um espaço entre mundos, onde almas aguardavam seu destino final. E ela estava lá. Vitória estava de pé no centro de uma luz suave, seus cabelos negros flutuando ao redor dela como se estivesse submersa em água. Ela olhou para ele, surpresa. Kaelen, você não deveria estar aqui. Nem você. Ele caminhou até ela e percebeu que podia se mover livremente naquele lugar. O veneno te trouxe aqui, mas você ainda não atravessou. Ainda não morreu completamente. Mas vou morrer. Não há cura. Então eu vou com você. Vitória balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. A Alcateia precisa de você. O mundo precisa de você. E eu preciso de você. Kaelen segurou suas mãos, e a marca sobre seus corações brilhou mesmo naquele lugar entre mundos. E foi então que ele entendeu. O vínculo não era uma maldição, era uma ponte. Uma conexão entre dois mundos, duas essências. E pontes funcionavam nos dois sentidos. Quando Zéfira criou o feitiço, ela me deu tempo, mas também me deu algo mais. Kaelen pressionou a testa contra a dela. Ela me deu acesso ao poder ancestral que corre no meu sangue. O sangue de feiticeiro que ela me passou. Você não sabe usar magia. Não, mas você sabe. E através do vínculo, podemos usar isso juntos. Vitória entendeu o que ele estava propondo. Era arriscado, talvez impossível, mas era a única chance. Se não funcionar, nós dois morremos aqui. Então morremos juntos. Eu aceito esse destino. Ela sorriu através das lágrimas e assentiu. Eles fecharam os olhos e suas consciências se fundiram novamente. Mas desta vez, Vitória guiou a magia enquanto Kaelen fornecia o poder bruto. Juntos, eles alcançaram o veneno que corria pelas veias dela e começaram a desmontá-lo, molécula por molécula. Era como tentar segurar água com as mãos vazias. Mas eles persistiram. No mundo físico, Elendra observava os corpos de ambos brilharem com luz dourada e verde entrelaçadas. A marca sobre seus corações pulsava em sincronia perfeita, e o veneno negro começava a ser expelido pelos poros de Vitória, evaporando no ar. Levou horas, ou talvez minutos. O tempo não tinha significado naquele espaço entre mundos, mas eventualmente o último vestígio de veneno foi destruído. Vitória abriu os olhos no mundo físico, ofegante. Kaelen acordou ao lado dela, exausto, mas vivo. Eles se olharam e não precisaram de palavras. Haviam atravessado a morte juntos e voltado, mas não tinham tempo para comemorar. Um grito ecoou pela floresta. Morrigan havia retornado e desta vez trouxera um exército. Dezenas de lobos corrompidos, seus olhos brilhando vermelho, cercavam o acampamento.
Ela cavalgava nas sombras, sua risada ecoando entre as árvores. Vocês sobreviveram ao veneno, impressionante, mas não vão sobreviver a isto. Kaelen se levantou, ajudando Vitória a fazer o mesmo. A alcateia inteira se reuniu atrás deles, prontos para lutar até o fim. Ravenna, Theron, Isolde, todos posicionados em formação de guerra. Isto acaba hoje, Morrigan Kaelen declarou, sua voz ecoando com autoridade. Concordo, acaba com você morto e sua alcateia destruída. Ela atacou. A batalha que se seguiu foi feroz. Lobos contra lobos, magia contra magia. Vitória conjurava barreiras enquanto Kaelen liderava os guerreiros. Mas os lobos corrompidos eram muitos e a magia de Morrigan era poderosa. Foi quando Vitória percebeu algo. O vínculo entre ela e Kaelen estava mais forte do que nunca e não estava drenando a alcateia. Estava fazendo o oposto. Estava amplificando a força de todos ao redor. O sacrifício de Zefira, o amor que ela finalmente sentiu por seu filho. Isso havia transformado a natureza do vínculo. Ele não era mais uma maldição de drenagem, era uma bênção de compartilhamento. Kaelen, Vitória gritou, o vínculo, use-o. Ele entendeu imediatamente. Kaelen rugiu e a marca sobre seu coração explodiu em luz. Aquela luz se espalhou através da alcateia inteira, fortalecendo cada lobo, cada guerreiro. Eles começaram a empurrar os inimigos de volta. Morrigan percebeu que estava perdendo e concentrou toda a sua magia em um único ataque, direcionado não para Kaelen, mas para Vitória. Uma lança de sombra pura atravessou o campo de batalha. Kaelen se lançou na frente dela, recebendo o golpe em seu lugar. Ele caiu e Vitória gritou. Mas através do vínculo ela pôde sentir. Ele estava vivo, ferido, mas vivo. E ele havia feito isso propositalmente, porque agora ela estava furiosa. Vitória ergueu ambas as mãos, e todo o poder ancestral que Kaelen havia despertado nela explodiu. Runas antigas se materializaram no ar, formando círculos concêntricos de pura energia. Ela não era apenas uma estudiosa de magia. Ela era descendente dos primeiros feiticeiros, e aquele poder estava em seu sangue. Você tentou nos destruir com ódio, Morrigan, mas o amor sempre será mais forte. A luz que emanava de Vitória engolfou Morrigan. Não a matou, não a destruiu, mas purificou a escuridão que a consumia. Quando a luz se dissipou, Morrigan estava de joelhos, chorando, a mágoa finalmente liberada. A batalha terminou. Os lobos corrompidos, livres do controle de Morrigan, fugiram para a floresta. A alcateia havia vencido. Vitória correu até Kaelen e Elendra já estava ao seu lado, curando o ferimento. Era grave, mas não fatal. Ele abriu os olhos e sorriu. Nós conseguimos. Você é um idiota por ter se colocado na frente daquele ataque. Eu te amo também. Vitória riu através das lágrimas e o beijou. Foi um beijo que continha tudo que eles haviam passado, toda dor, todo medo, toda esperança. E quando se separaram, a marca sobre seus corações brilhou uma última vez antes de se transformar. Não desapareceu, mas mudou. Tornou-se uma marca de união, não de prisão. Nos dias que se seguiram, a alcateia se curou. Theron retomou seu posto como beta. Ravenna liderou a reconstrução das defesas. E Morrigan, livre de sua mágoa, pediu perdão e deixou Lorintia, buscando redenção em outro lugar. Kaelen e Vitória permaneceram juntos. Seu vínculo agora uma fonte de força para toda a alcateia. Eles não sabiam o que o futuro traria, mas sabiam que enfrentariam juntos. 3 meses depois, sob a mesma lua cheia que testemunhara o início de sua jornada, Kaelen e Vitória se casaram na clareira onde tudo começara. A alcateia inteira celebrou, e pela primeira vez em muito tempo havia paz verdadeira em Lorintia. Enquanto eles dançavam sob as estrelas, Vitória sussurrou: "Você acha que minha avó sabia sobre nós? Acho que as almas sempre reconhecem seu par. Não importa quanto tempo leve para se encontrarem. Então estávamos destinados desde o início. Sempre estivemos. E naquela noite, cercados por amor e família, eles entenderam que alguns vínculos não podiam ser quebrados porque nunca foram feitos para serem quebrados. Foram feitos para serem celebrados."
Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você. E assim, sob a luz da lua ancestral, o Rei Alfa e sua companheira humana provaram que o amor verdadeiro não conhece limites, não teme obstáculos e sempre, sempre encontra um caminho. Porque no final, o maior poder não é força ou magia, é a coragem de amar completamente, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível.